Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de proteção do sistema de potência. Vamos ver uma parte bastante importante aqui dentro da nossa disciplina que trata sobre os principais tipos de curtos-circuitos no sistema de potência. Tá? Apesar da nossa disciplina ser bastante curta, né, de apenas 30 horas, eu creio que seja muito importante vocês terem esse tipo de conhecimento exatamente para poder se aprofundar cada vez mais nos conhecimentos, nos conceitos dessa área aí bastante importante, tá? Então, a primeira pergunta, né? Por que é importante conhecer a corrente de curto-circuito em determinado sistema, né? Primeiro, você tem que conhecer a sua dimensão, porque a corrente de curto-circuito ela varia ao longo da rede, né? E esse valor você tem que conhecer para poder dimensionar os seus equipamentos, né? Então é muito importante você, primeiro ponto, né? Conhecer a dimensão do valor da corrente de curto-circuito, tá? Segundo, dimensionar a linha de transmissão também que você pretende, né, fazer em relação ao seu limite suportável da temperatura devido ao curto-circuito, né? Então isso é um ponto também, um fator muito importante. Você também tem que dimensionar o disjuntor, claro, que é um dispositivo de proteção, né? Quanto à sua seção, né, dos seus contatos e a capacidade disruptiva, tá, da sua câmara de extinção de arco elétrico. Isso tudo depende do valor do curto-circuito naquele ponto no qual o disjuntor está instalado. O quarto ponto seria dimensionar o transformador, o TC, né, o transformador de corrente que vocês viram lá em máquinas elétricas, né? Quanto ao nível de saturação da sua curva de magnetização, né, devido à sua classe de exatidão. Por quê? Porque se naquele ponto você tiver um nível de curto-circuito acima da corrente de saturação, de magnetização, você pode provocar sérios danos ao equipamento, ao curto-circuito e até muitas vezes explosão desse tipo de equipamento, né? E também efetuar a coordenação de relés, né? Relés de proteção, esse ponto principal que a gente vai estudar daqui para frente, que são os tipos de relés, relé direcional, relé sobrecorrente, né? Enfim. Bom, quais são as principais causas, né, das faltas na rede elétrica, né? Essas faltas elas são bem abrangentes, tá, gente? Mas a gente pode elencar aqui 6 tipos básicos. A primeira é problema de isolação, né? Então, isso depende em relação ao material inadequado que foi aplicado ao sistema, né? Às vezes é próprio problema de fabricação do material, né? Então, você pode ter uma perca de isolação daquele tipo de material. Muitas vezes também é por causa da ação do tempo, né? Você pode também ter uma falta relativa a problemas mecânicos. Aí entra vento, né? Neve para a gente aqui é mais difícil, né? Mas vento, chuva também, né? Contaminação, as árvores principalmente, a gente vai olhar ali mais na frente os principais tipos de curto-circuitos, tá? Então as árvores são um fator assim realmente que influi bastante em problemas mecânicos relativos a faltas, né, curto-circuitos na rede elétrica. Problemas elétricos, né, descargas atmosféricas, né, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Muito importante. Susto na hora de fazer o chaveamento, né, na subestação, na rede mesmo, pode provocar faltas. Problema de natureza térmica, aí entra a questão do aquecimento dos cabos, tá? Às vezes um cabo está muito subdimensionado a capacidade de corrente que ele aguenta, tá? Então isso acaba provocando um aquecimento que pode levar a uma perca de isolação, consequentemente a uma falta. Problemas de manutenção também, isso acontece bastante, né? Substituição inadequada de peças, às vezes o cara não tem um elo 6K, bota um elo aí de 5H, né? Então isso acaba levando a uma falta de energia. Nem sempre é um curto-circuito, né? Mas leva a uma falta de energia, tá? Outro ponto importante é o pessoal não treinado e não qualificado, né? Muitas vezes também isso pode acontecer, provocar problemas de manutenção em relação a isso. E problemas de outra natureza, aí entra principalmente queimadas, tá? Vandalismo também é um ponto muito importante, tanto para linhas de distribuição como para a linha de transmissão.
são pontos, acidentes também, às vezes aborramento, tá? Então são problemas que podem ocorrer, essas principais causas, né, relativas às faltas, porque é importante você conhecer também a causa. Não adianta nada você ter um sistema bem protegido, que realmente atuou de forma correta para tirar aquela falta, mas você vai reenergizar o circuito e a falta permanece, você não sabe por quê, né? Então pode ir atrás dessas principais causas que ela com certeza se enquadra ali em uma dessas 6 aí. Um ponto importante é você perceber a contribuição de cada tipo de curto-circuito, né, ao seu setor, em relação ao curto-circuito, tá? Cerca só de 5%, 6%, né, dos curtos-circuitos, eles ocorrem em subestações e também na geração, tá? Geralmente, a subestação é um lugar compacto, né? Isso, você tem lá uma área específica para aquilo. A geração também nem se fala, o nível lá de cuidado e proteção de zelo é muito maior, mas com certeza as linhas de transmissão, as linhas de distribuição que atravessam às vezes regiões gigantescas de uma ponta da região de um país para outra região, né? Então você tem linhas gigantes aqui de 1.000 km de extensão e essas linhas elas passam, né, por diversos trechos aí bastante complicados, né? E aí elas estão com certeza bem mais propícias a receberem uma ocorrência, a receberem os curtos-circuitos, né? Dessas principais causas aí que a gente estudou. Então, em grande maioria, né, cerca de 90% aí do total da ocorrência são em linhas de transmissão. Poucas vezes são em subestações ou na própria geração. O principal tipo de curto-circuito, né, as ocorrências de curto, você tem curto-circuito em peso, fase terra, né, envolvendo uma das fases e a terra, tá? Curto-circuitos trifásicos são bastante raros, tá? Bifásicos envolvendo a terra, ou seja, entre duas fases e a terra, e só bifásicos, né? Também você tem uma relação aí bem próxima. Mas o que é que a gente pode perceber? Grande parte são faltas, né? São curtos-circuitos envolvendo uma das fases e a terra, tá? Mais de 60% aí das ocorrências, né, envolve esse tipo aqui de curto-circuito, fase terra. Então, por isso que é importante a gente conhecer que o tipo de curto-circuito é esse, né? E dos curtos-circuitos monofásicos, né, envolvendo uma fase e a terra, qualquer uma das fases, a fase RST ou fase ABC, né, envolvendo a terra, a grande totalidade, cerca de 96%, né, é temporário. Ou seja, é aquela velha árvore que está lá na rede, balança, né? Balança com o vento e acaba tocando na rede. E esse toque que ela dá na rede acaba provocando um curto-circuito, tá? Ou seja, ela tocou, tirou a rede, o relé atuou, né? O disjuntor vai lá e abriu a rede, mas você tem aqui que foi um curto-circuito temporário. É certeza? Não, mas a maioria, né, quase 100%, 96% em média aí, são esses tipos de curto-circuito. Então a gente pode perceber que tem aqui, a gente tem que ter um olhar bem direcionado para esses tipos de curto-circuitos, né, em linha de transmissão ou distribuição também, tá? E curto-circuitos envolvendo a fase terra, no qual dessa grande maioria dos fase terra, boa parte é temporário. Tá? Então esse é um dado bastante interessante a gente conhecer. Então, gente, por ordem de, não é nem de importância, né, mas até de, vamos dizer assim, de grau, né, de intensidade, vamos dizer assim, de raridade, você tem os tipos de curto aqui, que são o curto-circuito trifásico, que é bem mais difícil de ocorrer, tá? Geralmente ocorre ali próximo das subestações, né, dos grandes geradores, é um curto-circuito realmente bastante difícil de ocorrer. Curto-circuitos, apesar, né, de eu já ter visto em relatórios, memória lá de massa, né, na memória do relé, ter identificado curto-circuitos trifásicos, tá, em redistribuição, mas não sei até que ponto aquilo realmente seja verdade, mas pode ter ocorrido sim, tá? Fase, né?
e fase com a Terra. Então são dois tipos básicos, o fase e fase, só entre fase e entre duas fases e a Terra. E o mais comum que a gente viu anteriormente, que é o curto-circuito fase-Terra, né, envolvendo a fase e a Terra. Tá? Então você tem curto-circuitos aqui, ó, diversos motivos, arcos elétricos, enfim. Né? Então você tem uma diversidade aqui de tipo de curto-circuito. Quais são as principais características, gente? Olha, num curto-circuito trifásico, quando você envolve as três fases, ou as três fases e o terra, né? Você pode perceber aqui que tem um terra envolvido, aqui não tem terra, né, envolvido. Você pode perceber que nesse ponto aqui a tensão, as tensões VA, VB e VC, elas são quanto? Ó? Zero no local do curto, tá? Então isso é uma característica do curto-circuito trifásico. Ou eles podem também envolver uma impedância. Né? Como assim uma impedância? Essa impedância ela tem, é muito difícil calcular e dizer qual o valor dela em específico, tá? Mas em geral, os estudos nos dizem que ela gira em torno de 5 a 15 ohms. E esses valores de impedância, né, é como se fosse uma superfície que teve uma oxidação, né? Às vezes o cabo caiu no asfalto, e entre o asfalto e o cabo você tem uma certa impedância, né? Essa resistência, né? Que existe entre o cabo e o asfalto, que a gente pode considerar como se fosse uma impedância. Né? Então, determinar o valor dessa impedância é muito difícil, mas o fato é que ela pode, na análise, né, se ela existir, você tem que considerar. O curto-circuito fase-fase ou fase-terra, né? Como o próprio não está falando, só entre fases você envolve duas fases, qualquer uma das duas, seja AB ou BC ou AC, tá? Envolve duas fases. E no ponto, né, que houve as duas fases, a corrente IA de curto, né, ela é igual a zero. Então esse é um ponto também que você tem que considerar no seu curto-circuito, tá? Envolvendo a Terra, o que é que muda? O que muda é que às vezes você vai ter uma componente diferente de curto-circuito, tá? A gente não vai adentrar muito a fundo esses pontos não, mas você pode ter esses tipos de análise diferentes, tá? Para bifásico envolvendo só duas fases ou bifásico envolvendo a Terra junto, tá bom? E também a corrente A nessa fase, né? É a corrente que sobrou, que não levou o curto-circuito. Nesse ponto a corrente A é igual a zero. Mas se eu tiver um curto-circuito entre a fase A e a fase C, então a IB que vai ser zero. Né? E consequentemente a C, se eu tiver o curto entre a e a IB. Tá? Você pode também ter bifásico envolvendo a impedância. Né? Como eu disse, essa impedância é como se fosse uma superfície oxidada, né? Enfim, uma areia, às vezes o cabo cai na areia, tá? Então aquele ponto ali se torna um ponto de resistência, né? De impedância. Tá? Então você tem que considerar. Em geral, a gente considera, né, curto-circuitos solidamente aterrados. Ou seja, quando a gente fala solidamente aterrados, a gente desconsidera esse valor de impedância aqui. Tá? Ou seja, você, entre duas fases, você pode envolver a Terra ou não. Tá? Ou você pode envolver também essa proporção aqui. Nem sempre, né? É uma impedância, vamos dizer assim, inteira. Às vezes você considera aqui um equivalente. Tá? Entre duas fases. Tá? Então, é só para a gente ter o conhecimento que isso pode acontecer. Você também pode ter o mais comum, que é o curto-circuito fase-terra, né? No qual onde você tem um curto-circuito envolvendo uma das fases e a Terra, né? Você identifica que nas outras fases, A e B, né? Aliás, B e C, a corrente é quanto? É zero. Por quê? Porque toda a corrente vai tender a passar pela fase A. Né? Então, as nossas fases IB e C, elas se tornam com correntes de curto, né? Correntes zeradas. Tá? Nossa corrente IA ela é máxima, né? A corrente de curto-circuito. Tá bom? Você pode também ter um curto-circuito com a impedância? Pode, monofásico. Isso aqui é muito comum, gente, em redes, ó, MRT, né? Que é monofásico com retorno pela Terra. Monofilar, melhor dizendo, né? Com retorno pela Terra, tá? Por quê? Porque geralmente você só tem uma fase, né? E essa fase pode acontecer dela cair no solo, né? E quando ela cai no solo,
quando essa corrente, quando esse cabo ele está muito na ponta do sistema, o nível de curto-circuito aqui pode ser o que? Muito baixo, tá? E aí o curto-circuito sendo muito baixo, o relézinho que está lá atrás pode não conseguir identificar esse meu cabo no chão, tá? E isso é um ponto de perigo, né? Porque o cabo no chão, às vezes ele está centelhando, né? Ele está chicoteando aqui no chão, mas a proteção não consegue visualizar, exatamente por esse cabo, né? O valor dessa corrente aqui ela ser muito baixa para que o relézinho lá de proteção ele atue. Tá? Não identifique isso como curto-circuito, mas ele enxerga isso como uma carga mesmo. E aí ele mantém o sistema ligado. Isso é muito perigoso, tá? É um dos curto-circuitos mais perigosos que tem, que a gente chama curto-circuito de alta impedância, né? Quer dizer que esse valor dessa impedância aqui é muito alta, consequentemente a corrente é muito baixa, tá? Para identificar como se fosse um curto-circuito lá na proteção. Mas, de qualquer forma, você tem aqui uma alta tensão, né? E aí, essa alta tensão energizada, né? No chão é um ponto aqui de extrema gravidade. Bom, isso foi um pouco aí sobre os principais tipos de curto-circuito, tá legal? Qualquer dúvida, comenta lá no mural, ou no YouTube, ou dentro do Classroom, e a gente vai se falando. Até mais.